Saúde é um direito ou uma mercadoria? É individual ou é coletiva? E por que algumas doenças desaparecem quando a sociedade muda? Durante a peste negra, no século XIV, a explicação era castigo divino. Hoje sabemos que foi uma questão de saneamento, ratos e pulgas. Mudou a medicina ou mudou a sociedade? Navegar pela complexidade da saúde moderna, entre os avanços científicos impressionantes e questões éticas profundas, sempre podem nos lembrar que a saúde nunca foi só sobre remédios. E hoje vamos conversar sobre isso. Aranducast, aprender nunca foi tão divertido de escutar. Oi, Du, tudo bom com você? Ai, tudo bem, e você? Tudo certo. Hoje é um episódio talvez um pouco mais pesado do que os que a gente normalmente faz, né? A gente vai entrar em algumas questões éticas e morais dentro desse episódio. Quem não ouviu sobre o episódio de filosofia, que é o episódio 31, a gente fala um pouco mais sobre a importância, né, dessas questões éticas e morais dentro da nossa sociedade. E hoje a gente vai falar disso ligado à medicina, né? Então, para a gente dar um pouco de contexto sobre o que é a medicina, o que é a saúde, vamos conversar um pouquinho sobre as origens da medicina moderna. No século XIX, a medicina ainda era mais uma arte que uma ciência, né? A gente tem que lembrar que por muito tempo a gente tinha pessoas tipo benzedeiras, parteiras, pessoas que não eram formadas academicamente, mas que estudavam ervas e estudavam, né, participavam muito de determinadas situações da vida e acabavam tendo habilidades para ofícios, né, médicos, mas que não era realmente uma formação acadêmica. Tem que levar em consideração, né, que essas coisas são transmitidas através de uma oralidade e uma prática ancestral, né? De tipo, geralmente essa função ficava para um tipo de pessoa específico na comunidade e isso ia passando para o próximo, que ia passando para o próximo, geralmente até para os filhos, ou então em algumas outras sociedades, isso vai passando para outras pessoas com aptidões para isso. E essa questão do conhecimento ancestral, né, de trabalhar com o que se tem, realmente é muito útil, porque a gente só vai ter o primeiro medicamento sintético bem-sucedido em 1897, que é quando a Bayer cria a aspirina, Sim. né? A primeira versão da aspirina. Não te amo aspirina. Então, é a partir só daí, realmente, que a gente começa a ter, por exemplo, um estudo maior de moléculas específicas, testes controlados, né? Regulamentação. É a partir disso que começa a se preocupar com determinadas coisas. Em 1928, o Fleming descobre a penicilina, por acaso, né? Porque, para quem não conhece, ele deixa uma cultura de bactérias que ele está estudando sem tampar, e aí acaba se descobrindo sem querer uma reação que ocorre ali, que é a penicilina. Sabe que eu tenho uma paranoia, né, de que eu tenho que aprender como fazer penicilina caso o mundo entre no apocalipse. Não, e olha que eu não tenho nem o ideal de sobreviver, mas assim, se eu tiver que sobreviver, eu não quero morrer de infecção. Então, acho que descobrir como se faz penicilina do zero, acho que pode ser uma boa ideia. A questão é que a penicilina, hoje entende-se que ela é um tipo de antibiótico, né? Que existem outros e que a gente tem culturas de bactérias diferentes que reagem diferentes a antibióticos diferentes, e você vai criando imunidade a esses antibióticos, etc. Mas, por exemplo, em relação aos antibióticos em si, a gente percebe bem a importância deles, porque a primeira produção em massa real, assim, que teve de antibióticos foi durante a Segunda Guerra, em 1940, né, nos anos 40, porque eles fizeram uma produção em massa de antibióticos justamente para mandar para os campos de batalha, né, para poder salvar ali os soldados, etc., que estavam nos campos de batalha. Sim, até porque na Primeira Guerra, a quantidade de pessoas mortas só por infecção era muito grande.
Um ferimento já era mortal. O ponto de partida já era: me feri, morri. E aí, a partir da Segunda Guerra, isso deixa de ser um fato, né? Porque você já tem ali a noção dos antibióticos, você consegue produzir eles em massa, então não quer dizer que você se feriu, morreu. Sim, agora você só perde um pedaço. Exato. Mas aí a gente percebe, então, essa diferença é que, culturalmente, a medicina ela deixa de ser um conhecimento, né, ancestral, uma coisa que é passada de pessoa a pessoa, e ela vira uma ciência exata, né? Ela tem procedimentos, ela tem pesquisas, etc, etc, etc. E o sucesso disso é óbvio, né? A gente sabe que a medicina, ela trouxe para a gente coisas incríveis que melhoram muito a nossa qualidade de vida. Por exemplo, as vacinas, por exemplo, a erradicação da varíola, que teve a última morte em 1978, graças a isso. Em relação à vacina, uma curiosidade sobre o Brasil, que eu sempre gosto de lembrar, eu acho muito engraçado. Importante. Porque a Maria Louca, a rainha, né, a mãe de Dom Pedro, ela era anti-vax. Uhum. Dom Pedro não era para ter sido nosso rei. Ele tinha um irmão mais velho. O irmão mais velho foi treinado para ser rei de fato. E Dom Pedro cresceu como um filho que não tinha responsabilidades reais, porque ele não ia ser rei. Porém, Dona Maria Antivax não previu que a vacina poderia ter salvo o filho preparado para ser rei dela. E aí ele morreu, porque ela não deixou ele ser vacinado. E aí a gente ficou com Dom Pedro. E o resto da história vocês mais ou menos já sabem como é que funcionou. Sim, mas sabe que o crescimento da vacina é muito dado, por exemplo, na Rússia, por causa da Catarina. Que a Catarina não era anti-vax. E aí ela estimulou. Ela não era louca. Ela não era louca. A gente não chamava ela de Catarina louca, a gente chamava ela de Catarina a Grande. Sim, sim. Ela estimulou todo mundo a ser vacinado, porque se percebeu que, bom, aí era no caso da varíola, que se você pegasse a varíola da teta da vaca, você pegava uma versão muito mais branda e aí você não morria e depois você não pegava a outra. Olha só. Olha que loucura! Quem diria? Sim. Por isso chama vacina, porque é de vaca. Por isso que é... Ah, que loucura! Isso eu não sabia. Olha lá, conhecimento total. Amém. Sim. A gente tem também a insulina, né, que foi desenvolvida através da medicina. Então, a diabetes tipo 1 deixou de ser uma sentença de morte. Você consegue, as pessoas conseguem, hoje muita gente depende de insulina no mundo como uma forma de compensar a insulina natural, né, que o organismo não produz para poder manter o organismo funcionando normalmente. A gente tem os antivirais, né? HIV deixou de ser fatal e passou para ser uma condição crônica, e hoje existem até estudos, né, sendo publicados e discutidos aí sobre a possibilidade de ter até uma vacina, de ter até um tipo de cura real, né, para isso. O que a gente vai entrar muito em HIV daqui a pouco, para a gente discutir uma questão mais social da medicina. E a gente tem os quimioterápicos, né? Que hoje muitos cânceres têm cura também. Câncer ele chegou a ser uma daquelas palavras proibidas, né? Que ninguém falava sobre isso, era muito tabu entre nós da sociedade, né? E hoje ele não é mais uma sentença de morte, né? A gente vê aí muita gente que se curou de câncer, que tudo bem, não é um processo fácil, é um processo pesado, tal, mas não é uma sentença de morte, né? O que já muda muito a percepção do que é essa doença para muita gente, porque eu acho que todo mundo sabe que a gente vai morrer, mas existe uma dificuldade muito grande de aceitar isso, né? Então, a gente tendo as ferramentas para tentar ajustar o que seria, entre aspas, né, o percurso natural, é muito importante para a gente como sociedade, né? Como indivíduos e como sociedade especialmente. Né? A gente vê isso até pelo tempo de vida, né, de que as pessoas vivem hoje, pessoas vivem muito mais do que elas viviam anteriormente, e muito disso é, sim, em grande parte voltado para o desenvolvimento da medicina, do entender que seu corpo precisa ficar ativo, que a sua mente precisa ficar ativa, que você tem que comer de forma saudável,
que existem remédios, vitaminas, enfim, que podem te ajudar a manter uma qualidade de vida por mais tempo. É uma ciência, né? Ela tem processos de desenvolvimento para as coisas. Agora, quando a gente elabora um medicamento, ou uma substância, ou um tratamento, né? Ela tem uma fase pré-clínica, que são os testes em laboratórios, que vão de 2 a 6 anos. Tem a primeira fase, que é a fase de testes em humanos, ainda com uma certa segurança, que é de 1 a 2 anos. São grupos pequenos de pessoas para você conseguir fazer esse teste, para ver se vai ter efeitos colaterais ou não vai ter efeitos colaterais. Depois você vai para a segunda fase de testes, que é para ver a eficácia em grupos pequenos, que aí são de 2 a 3 anos. Tem a fase 3 ainda, que tem os testes grandes em comparação com tratamentos já existentes. Então, aí você vai pegar grandes números de pessoas para fazer esses testes, né? Eles vão durar mais ou menos de 3 a 4 anos. E depois a gente ainda vai ter a regulamentação com a Anvisa, o FDA, que também pode levar anos, porque aí eles vão ter que rever todos esses testes, fazer todos os outros testes. É um processo muito elaborado para ter certeza que quando chega para as pessoas não vai matar ninguém, né? E todo esse processo move montanhas de dinheiros, né? Eu acho que é isso que a gente precisa lembrar, infelizmente, que por conta do processo mover bilhões de dólares, né, de dinheiros, existem medicamentos, ou pelo menos estudos para medicamentos, que poderiam ajudar pequenas parcelas da população. Porém, são doenças que, apesar de poderem ser letais, enfim, terem vários tipos de problemas, elas não é se considerado viável financeiramente produzir esse remédio, porque o custo que vai ser gasto para produzir esse remédio, na hora de vender ele não vai ser reobtido. Então, isso para mim é uma questão muito triste da indústria farmacêutica e da medicina, que é essa questão de dinheiro que está envolvida, porque nisso talvez, tudo bem, é uma doença que afeta 1% da população mundial, mas, poxa, é 1% da população mundial, sabe? Que poderia não estar sendo afetada por essa doença, porque esse remédio poderia existir, mas não vale a pena fazer. Então, isso também é uma outra questão muito delicada. A gente tem também um outro problema, que às vezes é a existência de algum tipo de medicamento de baixo custo, que realmente pode resolver sintomas que as pessoas estão sentindo, e aí você tem o análise errado, né, de TDAH, de outros tipos de transtornos, para que haja venda desses remédios, especialmente quando a gente está falando de crianças, né? Uma criança ativa não necessariamente tem TDAH. Né? Uma criança ativa, às vezes, ela só não quer ficar sentada numa sala de aula, numa aula palestrativa. Isso não significa que ela tem algum déficit de atenção, só significa que talvez a aula seja chata mesmo. Então, a gente precisa tomar cuidado também, né? Porque por ter muitos medicamentos disponíveis, às vezes doenças surgem porque o medicamento existe e não ao contrário. E isso é a parte perigosa. Além disso, a gente tem alguns problemas com patentes, né? Porque alguns laboratórios mantêm a patente do medicamento e nenhum outro laboratório ou nenhum país pode produzir em larga escala esse medicamento ou reproduzir a patente ou fazer o genérico dele, porque a patente ainda é ativa e aí você tem um preço muito alto e é o monopólio daquele medicamento. E isso também não é muito legal. A gente trouxe até alguns casos, né, para discutir um pouquinho esse lado do lucro vem primeiro, né, esse lado mais sombrio. Um deles é da Valeant Pharmaceuticals, que eles compravam medicamentos antigos que a patente estava para ser quebrada ou algo do tipo, e aí eles ajustavam alguma coisa, criavam uma nova patente e aumentavam os preços drasticamente. Então, pessoas que estavam acostumadas, que precisavam daquele remédio de alguma forma, de uso contínuo, etc., só poderiam recorrer a eles para comprar esse remédio a um preço muito, muito caro. A gente tem o caso da EpiPen, por exemplo, que é uma caneta de adrenalina, né?
Adrenalina. É uma caneta de adrenalina que o preço dela, dentro dessas negociações, ela subiu em 400% sem nenhuma justificativa técnica real. Simplesmente por causa de que existia uma pessoa que estava controlando essa patente e essa pessoa subiu o preço porque ela podia, né? A gente tem questão, por exemplo, no Brasil, a insulina custa 10 vezes mais barato do que nos Estados Unidos, justamente por conta de regulamentações de patente de insulina que o governo faz para a gente. Então, a gente precisa levar essas coisas em consideração. Uma coisa que mostra muito como a especulação financeira, né, pode afetar medicamentos essenciais, teve um caso, eu acho que foi logo, eu não lembro mais se era Twitter ou se era X, mas foi na época que eles começaram a vender os verificados. E aí alguém fez uma conta fake da Eli Lilly, que é uma farmacêutica, que comprou o verificado, colocou a imagem lá do logo da empresa e fez um post falando que insulina agora ia ser de graça. E as ações automaticamente despencaram. As ações da Eli Lilly caíram e isso mostra que, tipo assim, pô, insulina de graça ia ajudar muita gente, mas automaticamente não existe mais lucro para isso, né? Eles não vão mais conseguir tirar lucro. Então, automaticamente a galera foi lá e tirou o dinheiro da empresa para que a empresa falisse e ela não pudesse liberar a insulina de graça. Então, é um negócio que fica muito na minha cabeça, sabe? De o lucro acima do outro. Sim. É muito claro nesse tipo de situação. Sim, a gente também vai ter aí outras, já que envolve o mercado, a gente vai ter outros problemas como conflito de interesse, né? Que a gente vai ter o marketing com médicos, né? Aqueles jantares. Acho que todo mundo já viu algum filme ou alguma série onde tem um representante de farmacêutica que precisa convencer esses médicos a usarem esse medicamento. Então tem amostras grátis, então leva eles para jantares, congressos, né? Oferece bolsas de estudo para convencer eles a usarem esses medicamentos, né? E tem muitos casos aqui, né, no Brasil. A gente já ouviu muitos casos de médicos que escolhem um medicamento específico, tem que ser daquela farmacêutica, porque senão ele fala que não vai dar, tipo, às vezes o genérico daquele remédio custa 1/3 do preço, 1/5 do preço, e ele fala, não, tem que ser dessa farmacêutica, e isso torna, às vezes, um tratamento que não precisa ser tão custoso para ser efetivo, muito custoso, dependendo da pessoa, sabe? Do recurso financeiro que essa pessoa tem, se esse remédio. Porque tem isso também, o SUS, para quem não sabe, o SUS tem disponível muitos remédios, especialmente remédios de uso contínuo. Então, eles disponibilizam muitos remédios de graça. Você pode ir no postinho perto de você com a sua receita médica e você consegue pegar. Se você tiver convênio, manda de volta para o seu convênio, porque assim como você ganha desconto na farmácia, né, pelo convênio quando você compra, esse desconto que normalmente é pago para a farmácia é enviado para o SUS, então você apoia o SUS com os remédios que você está retirando de lá de graça, então é uma vantagem para isso. Mas o que acontece? Se você trava algum remédio específico, que ele tem que ser de uma determinada marca, pode ser que no postinho não tenha, porque o postinho normalmente vai trabalhar com os genéricos e com os similares. Então, aí você não consegue tirar esse remédio de graça no postinho, por exemplo, porque aí você tem que comprar ele na farmácia. Isso é um problema, né? É muito complicado quando, sem nenhum tipo de explicação lógica, um médico obriga você a comprar um remédio de uma farmacêutica específica. Questione. A minha dica é: questione. Sim. Além disso, essas indústrias elas vão ter pesquisas que são financiadas. Obviamente, tem um interesse por trás disso, né? Elas são financiadas, esses vieses são estudos pagos pela própria indústria, e eles investem, sim, para descobrir novos medicamentos, para criar novos medicamentos. Porém, contudo, entretanto, a gente entra de novo na lógica da patente, aí a gente entra de novo na lógica do o que é interessante ou não para vender, aí não entra mais no tipo o que as pessoas precisam, mas o que a indústria quer ou não estimular. E aí a gente fica
mercê de uma decisão lucrativa ou não lucrativa, e não de saúde. Exato. E uma coisa que a gente tem que lembrar também é que os profissionais dessa área, eles têm que ter uma expertise muito grande, muito técnica. Então, os executivos que trabalham, especialmente as pessoas do âmbito executivo relacionado a essa área, elas alternam muito entre as próprias empresas e as agências reguladoras. Então, às vezes, você tem aquele QI, né? Aquele quem indique, alguém que está de uma posição foi para outra e você consegue aquele jeitinho de passar alguma coisa por baixo do pano, ou alguma coisa não precisa ser tão especificada, e isso são outros problemas que podem ser gerados, né? Tanto problemas de saúde quanto questões de corrupção, né? A gente nem está entrando tanto nisso, mas questões de problemas de saúde, porque às vezes um negócio não é testado adequadamente, isso pode dar alguns problemas, enfim. Aí a gente tem, que nem a gente comentou, os genéricos, que são uma coisa muito complexa. Por que eles demoraram tanto para existir? Né? Então, tem a questão das patentes. As patentes dão 20 anos de exclusividade para uma farmacêutica ter o tempo de recuperar o investimento que ela fez para criar aquele remédio. Então, isso vem, na verdade, de uma tragédia que criou uma regulamentação moderna, que foi a da talidomida, em 1950, que, se eu não me engano, é aquela que tinha... Eu lembro dela mais ou menos da aula de química, se eu não me engano. É a mesma fórmula, só que algumas saíam espelhadas, que é o cis e o trans, né, que chama na química. E as espelhadas podiam criar mutações em mulheres grávidas, os bebês podiam ter mutações. E aí teve que se criar uma regulamentação muito mais forte nisso para se ver certinho quais são as moléculas, o que é, etc, etc. Porque antes essa regulamentação não existia tanto. Partia do princípio a fórmula é essa, e é isso, vai dar certo. E não é exatamente, e foi entendendo que não era exatamente isso. Aí, no Brasil, em 1999, foi instituída a Lei de Genéricos, que quebrou vários monopólios farmacêuticos e reduziu preços, especialmente de medicamentos de uso contínuo e essencial. Sim, é um dos motivos que eu tenho orgulho de ser brasileiro, é a lei de genéricos e a quebra desses monopólios. Eu acho, para mim, é um dos momentos brilhantes assim do Brasil. A gente entra aqui, então, em bioequivalência versus biodisponibilidade. Os genéricos, eles têm que ter o mesmo efeito, mas eles podem ter ingredientes diferentes. Na maioria dos casos, eles são idênticos em eficácia. E o medo do genérico, muitas vezes, é cultural e não científico. Por causa daquela coisa, é mais barato, é muito mais barato do que o outro, será que vai funcionar? E aí você cria uma dúvida que não precisa se ter. Existem farmacêuticas muito confiáveis que fazem genéricos ou similares. Hoje a gente tem no Brasil, além dos genéricos, os similares também. Então, se você não confia 100% no genérico, você tem outras farmacêuticas que você pode escolher que acabam fazendo preços, às vezes até mais baratos que os genéricos, justamente porque agora não existe mais esse monopólio. Eles têm que se enfrentar dentro dessa indústria. Então, quem ganha é o consumidor. Agora, no nosso segundo bloco, a gente vai entrar, eu acho que é no assunto mais delicado de todos desse episódio, que são as doenças sociais. Quando o remédio não é o remédio, quando o foco não é como solucionar isso, mas é ter coisas que justifiquem preconceitos ou que justifiquem ações ruins de uma sociedade. Então, a gente tem, por exemplo, alguns exemplos históricos, que é a cólera do século XIX, onde eles simplesmente decidiram matar os pobres, poupavam os ricos, e dessa forma, eles faziam uma espécie de saneamento. Eles diminuíam a quantidade de pessoas, eles diminuíam a quantidade de lixo, automaticamente eles diminuíam a quantidade de ratos e as quantidades de outras coisas que poderiam infestar eles, e parecia que o problema era resolvido porque não tinha mais pobres. E não é isso, é porque não tinha tanta gente.
Sim, porque a gente tem que lembrar que o conceito de higiene, às vezes, ele é... Às vezes, não, quase sempre. Ele tá ligado muito mais a se livrar do que é indesejável na sociedade do que realmente limpar a cidade. Ou limpar a cidade é um conceito muito complexo. É. A gente tem a tuberculose, né, que foi uma doença extremamente romantizada. Você tem ela no Moulin Rouge, você tem ela no filme do Cartola, muito romantizada também, de formas diferentes. Mas, no fundo, elas revelam a condição de trabalho real que existia naquele período, né? As pessoas tinham tuberculose porque elas estavam expostas a coisas horríveis dentro do trabalho delas, né? Altos químicos sem nenhum tipo de proteção dentro do trabalho delas. Sim. Lugares úmidos e sem ventilação, sem limpeza. Sim, um problema realmente grave. Em Pelégra do Sul, nos Estados Unidos, existia uma doença racial. Na verdade, eles alegavam que uma certa raça era doente e, na verdade, era deficiência nutricional. Essas pessoas eram tão marginalizadas que elas não conseguiam se alimentar adequadamente e elas acabavam tendo, né, sequelas de doenças que deixavam elas deformadas, deixavam elas mal, porque elas não tinham os alimentos necessários. E aí as pessoas falavam, não, isso é uma doença de pobre. Não, não é uma doença de raça, não é uma doença de dinheiro, é uma doença de pessoas que não estão recebendo nutrientes, né? Sim. E eu acho que aí a gente abre a porta para o caso mais delicado para mim. Pelo menos para mim ele é um dos casos mais escancarados, né, disso durante a história, que é a AIDS, né? E o caso de estudo complexo, que foi uma segregação psicológica, depois foi uma segregação médica, e hoje, de certa forma, mantém-se um certo tipo de tentativa de segregação social, né? Quando a gente pensa que é uma construção histórica da homossexualidade como uma doença, como um desvio, como um erro, né? O que a gente entende ou deveria entender em 2025 que não é. A gente já passou dessa fase, acredito. Então, quando a gente pensa no contexto psiquiátrico pré-AIDS, a gente está falando de 1952. No primeiro manual de diagnósticos de transtornos mentais, era classificado a homossexualidade como um desvio sexual sociopático. Quando saiu o segundo DSM, em 1968, a classificação foi mantida como desvio sexual, eles tiraram o sociopático. Em 1973, depois de uma pressão de ativistas com evidências científicas da Associação Psiquiátrica Americana, eles removeram a homossexualidade do DSM. E, em 75, a APA, ela declara oficialmente que a homossexualidade não é uma doença mental. Em 1985, o CFM, Conselho Federal de Medicina Brasileiro, ele segue essa posição americana, certo? Então, se a gente mantém aí, então, pelo Brasil, em 85 eles já tinham, na resolução 1159, falado: homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio, nem perversão. Em 1999, foi proibido as terapias de reversão sexual e, em 2019, a CFM ela reafirmou essa posição e vetou o que eles chamavam de cura gay. Sim, uma coisa que eu queria acrescentar, quando a gente está estudando história, se a gente vê que uma lei que já existe, ela foi reforçada, significa que não está rolando. Vocês podem ver que o negócio, por exemplo, tem várias leis sobre a proibição do tráfico escravo, essas questões na história, aí elas são reforçadas várias vezes, porque não está rolando. Então, assim, porque alguém ainda não alguém ainda está tentando. E até hoje estão tentando. Mas vamos entrar agora, então, como é que a AIDS, por exemplo, entra nesse tão tentando, né?
Porque eu comentei ali que em 1975 foi declarado oficialmente que não era doença, certo? A homossexualidade não é doença. Só que em 5 de junho de 1981, o CDC, Centers for Disease Control, reportou 5 casos de pneumonia em homens gays em Los Angeles. E no dia 3 de julho do mesmo ano, o New York Times publicou a primeira matéria falando que um câncer raro tinha sido encontrado em 41 homossexuais. Em 82, o CDC criou o termo GRID, Gay Related Immune Deficiency. Então, a partir de 82, a gente entende que oficialmente foi patologizando a homossexualidade de novo. Porque, por mais que em 75, tudo bem, gays são pessoas como nós, tá tudo bem, eles não são não são diferentes, não tá nada errado, tá tudo normal. Em 82, já aparece uma doença onde eles alegam que a culpa é gay, né? A culpa é relacionado ao comportamento homossexual. Em setembro desse ano, ele muda esse GRID para AIDS, que é o Acquired Immune Deficiency Syndrome. E por que isso acontece? Porque começa a aparecer em heterossexuais também. Então, eles já não conseguem mais manter o nome GRID se a mesma doença aparece em héteros. Só que o que eles fazem? Eles começam a bater na tecla que quem causa isso, quem promove mais isso, são os homossexuais. E não todo mundo pode passar isso. Sim. Além de... Você cria uma sensação de quase um destino, né? Eu fui assombrado toda a infância com não, você vai ser gay, você vai morrer com AIDS. Era o clássico. Era o jeito de, tipo, era o primeiro passo da conversão gay. Sim, porque você tá destinado àquilo. Porque assim você moraliza e criminaliza, no caso, o que eles consideram como perversão. Então, assim, o fato da prática homossexual, ou como eles chamam de sodomia, ela é patologizada. E assim, a identidade é patologizada. No sentido de que só o fato de ser homossexual já te leva numa condição de doença. Mesmo que ali atrás a gente viu que foi considerado não tão como doença. Mas na prática, você arranja outras formas de criminalizar e de patologizar essa condição. De segregar, né? Porque você torna aquelas pessoas, por exemplo, um mosquito da dengue. Você está comparando aquele grupo de pessoas a basicamente uma Aedes aegypti, porque ele é o grande transmissor. Você não pode ficar perto dele, porque ele é o grande transmissor, sendo que não é isso, né? Qualquer pessoa que tenha o vírus e muitas coisas podem acontecer e pode passar esse vírus para frente, não tem nada a ver com a sexualidade dela. Mas ainda assim quer se manter um tipo de segregação de algum tipo. Sim. Né? No Brasil, por exemplo, a gente vê esse clichê, porque em 82 teve o primeiro caso oficial no Brasil, ele foi identificado retroativamente. E em 1983, foram os primeiros casos reportados oficialmente em São Paulo. E foi descoberto que o paciente zero brasileiro era um homem gay que trabalhava na área de moda e tinha viajado ao exterior. Então, isso só reforça ainda mais dentro da nossa sociedade brasileira, que já é machista, que já tem dificuldade de seguir regras, né, de forma geral, a conseguir entender certas coisas que a gente está falando aqui, né? Bom, e como a gente comentou no começo, e todo mundo sabe, a homossexualidade ela continua sendo uma questão em 2025, por algum motivo muito bizarro na minha cabeça, eu não consigo entender por quê, mas continua sendo uma questão. E isso é devido às respostas sociais e médicas que foram discriminatórias de um jeito ou de outro.
né? Então, a primeira reação, né, que a gente tem da classe médica é o que eles chamam do síndrome dos 5Hs, né? Eu vou passar para o português o que seriam esses Hs, mas seriam homossexuais, haitianos, hemofílicos, heroinômanos e hookers, que seriam o prostitutas, né? Então, essas pessoas, o síndrome dos 5Hs, eles já consideravam que essas pessoas estavam se colocando em risco por conta de quem elas eram. Sendo que são coisas, em muitos casos, assim, que não são escolhas próprias, né? Então, acho que em quase todos os casos, assim, são todas coisas que você vê que são minorias, especialmente nos Estados Unidos, minorias que podem dar problema, sabe? Que eles querem já excluir de alguma forma. Então, eles criam esse síndrome dos 5Hs. Existe também a recusa de tratamento, né? Muitos hospitais, eles negam atendimentos, passavam a negar atendimento a homossexuais, usando desculpas absurdas, né? De que como eles eram condutores de vários vírus e era mais fácil, né? Essas pessoas dentro do síndrome dos 5Hs poderem possuir doenças, etc, etc, eles eram negados tratamentos decentes, né? Existe um isolamento extremo, né? Pacientes que acabam, quando são aceitos, são deixados sem cuidados básicos, né? Por causa que as pessoas têm um medo de contágio que não existe, né? Que não é nada diferente de qualquer outro paciente, de qualquer outra sexualidade, raça ou, enfim, qualquer outra coisa do tipo. E aí você tem a criminalização indireta, né, que a doação de sangue por gays, por exemplo, era proibida até 2015 nos Estados Unidos e no Brasil até em 2020. A gente teve, sim, apesar de ter as leis ali, né, que foram colocadas, como o Eduardo falou, teve que ficar repetindo várias vezes a mesma coisa. Sim. Em 87, primeiro o Ministério proibia doações de sangue por grupos de risco, e aí entravam-se, né, os homossexuais, apesar deles não serem considerados no Brasil legislativamente nem doentes, nem errados, nem nada disso, eles eram segregados, né, da sua forma, e tinha restrições ainda em 2004, mantinha restrições para homens que faziam sexo com homens, que foi só derrubada em 2020 pelo STF, né, com restrições discriminatórias, que é o ADI 5543. Sim, eu acho, eu gostaria de pontuar que, por exemplo, eu fui proibido de doar sangue por vários motivos, porque eu tinha piercing, porque eu tinha tatuagem, porque eu era homossexual, mas... E hoje em dia sabe-se que nenhuma dessas coisas realmente interfere na nossa vida. Sim, porque de qualquer maneira o sangue vai ter que ser testado antes de ser dado a outra pessoa, assim como é feito com qualquer outra pessoa. Então, assim, é um pouco... É muito discriminatório, né? Não é um pouco, é muito. É muito discriminatório, sim. Mas a gente tem um lado bom, né? O ativismo, ele passa a mudar a medicina. A gente tem algumas organizações pioneiras, que é o GAPA, Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS, que é o primeiro grupo brasileiro, foi criado em 1985. Depois a gente tem o ABIA, que é a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, que foi criada em 1987 por Herbert Souza. E o ACT UP, que influenciou o ativismo brasileiro com táticas de confronto e exigência de pesquisas. Sim, não, e tem uma questão também. Hoje a gente tem muitas formas de tratamento e de testagem que são feitas regularmente, e a população que é mais consciente dessas questões é a comunidade queer, ou as pessoas que são profissionais do sexo. Porque são pessoas, por exemplo, muita gente não sabe da existência da PrEP, que é a prevenção pro HIV. Você só tem que tomar um comprimido, agora você tem até a versão injetável, e é tudo feito gratuitamente pelo SUS. Então, assim, é uma coisa muito comum para a comunidade hoje, mas que não o grande público é um pouco afastado dessas questões. E eu acho que é isso, por isso que a gente sempre fica batendo na tecla, né? Valoriza o SUS, valoriza as coisas, né? As infraestruturas que o governo oferece para a gente, porque, querendo ou não, a gente é muito sortudo quando a gente fala de infraestrutura, por mais que não pareça no Brasil, a gente é muito sortudo do que a gente tem.
A gente só muitas vezes não sabe que a gente tem esse acesso e a gente tem certas coisas. Então, a gente tem que valorizar o que a gente tem e o que essas coisas todas fizeram para chegar onde elas estão, né? Então, esses grupos, né, que a gente estava comentando, que eu estava comentando antes, de ativistas, eles forçaram algumas mudanças. Uma delas tem muito a ver com o SUS, né, que a partir do momento que foi implantado no Brasil o acesso universal ao tratamento, você tem que atender todo mundo. Não existe saúde universal se você não atende todas as pessoas. Então, isso automaticamente faz com que os pacientes passam a influenciar nos protocolos de pesquisa, eles passam a interferir nos resultados das coisas e começa a se entender, né, que muito do que se acreditava era preconceito, era um conceito concebido sem nenhum tipo de fomentação científica real, né? Uhum. E, somado a isso, a gente tem, né, o que o Brasil fez, que foi a grande quebra de patentes, onde o Brasil ameaçou e executou quebras de patentes de antirretrovirais, que era justamente para focar na cura e na exterminação dessa doença, que é um problema, né? Até hoje, né? A gente diminuiu muito a questão, né? Tipo, seria como a gente conversou, né? Câncer era tabu, depois AIDS virou tabu, né? Então a gente vai tendo a mudança desses tabus e a medicina e tudo vai evoluindo em volta disso. Mas a gente tem essa questão, onde o Brasil ele tem esse programa nacional de DST-AIDS, que foi criado em 1985. Fala. Não, é só porque agora, por exemplo, a gente usa já a terminologia IST, porque é uma infecção, não é exatamente uma doença. Ah, tá. IST-AIDS, né? Uhum. Então, teve essa criação do primeiro programa nacional do mundo, que foi aqui no Brasil, em 1985. Em 86, foi feita a Lei 9.313, que garante acesso universal e gratuito aos antirretrovirais. E o impacto disso é que, em 4 anos, a mortalidade caiu 50%. Né? Então, Sim. É isso. Se você torna alguma coisa acessível, você resolve muitos problemas. Sim, é exatamente sobre isso. No Brasil, a gente já tem, né? Em 2019, a gente teve um paciente de São Paulo, que foi o primeiro caso documentado de possível cura esterilizante através de intensificação do tratamento. E isso é graças ao protocolo brasileiro, né? Que faz a combinação de antirretrovirais com nicotinamida, que é a vitamina B3. E o professor responsável por isso, o pesquisador responsável, é o doutor Ricardo Dias, da Unifesp. Então, o status atual, o paciente está sem o vírus detectável há mais de 66 semanas, sem nenhum tipo de medicação. Isso é muito grande para a ciência. Isso é muito grande. Isso é muito grande. E saber que é o nosso país que é responsável por isso dá muito orgulho. Sim, eu vou dizer que é um dos meus maiores orgulhos, assim, e toda vez que eu tenho que falar sobre, eu falo com propriedade, assim. A gente tem alguns estudos e publicações do assunto, né? Em 2020 teve um estudo publicado pela Nature Medicine que documenta o caso. A Spark 7 Study tem uma publicação sobre um protocolo experimental brasileiro testando o que eles chamam de shock and kill. O problema é que, por enquanto, só tem um caso documentado e ainda não é reproduzível em larga escala, mas eles estão ali trabalhando. Agora eu acho legal a gente falar um pouco da PrEP, né? Porque a PrEP é uma mudança de paradigma, que é isso que eu falei. A PrEP é uma profilaxia pré-exposição. Então, assim, antes de você ser exposto, seria tipo um anticoncepcional mais falando assim, meio bem porcamente, pro HIV. Então, assim, você já toma um medicamento que vai te blindar dessa possibilidade. Porque de todas as ISTs, a que a gente não tem cura efetivamente é o HIV. A PrEP, ela é parte de um processo, né? Você não faz só a PrEP, né? Você faz a PrEP e outros tipos de prevenções, como o preservativo, como a testagem, porque a testagem é importante, porque se você tiver alguma coisa, você já corta ali, você não dissemina por todo o globo, né? Mas, por exemplo, em 2017, o Conitec aprovou a PrEP no SUS. Já em 2018,
teve uma implementação nacional da PrEP, sempre gratuita para todo mundo. O público-alvo sempre foram mais homens que fazem sexo com homens, pessoas trans e trabalhadores do sexo. E o impacto de redução foi 44% nas novas infecções de homens que fazem sexo com homens em São Paulo. Isso já em 2018 e em 2020. Em 2 anos foi uma redução de 44%, logo no começo, o que a gente vê que é um número grande, né, de redução. É isso. E eu acho que se as pessoas tiverem mais consciência sobre isso, porque apesar do público-alvo serem homens que fazem sexo com homens, pessoas trans e trabalhadores sexuais, todo mundo tem que fazer os testes, tá, gente? Façam os testes, vê se tá tudo bem, tomem cuidado, né? Tipo assim, não é só uma coisa que acontece com pessoas específicas, pode acontecer com qualquer um, né? Então, saiba que você tem essa opção, você tem o PrEP pelo SUS, né? Vai atrás disso, cuida dos seus parceiras, etc. É importante. Sim. Além disso, a gente também tem a PEP, que é profilaxia pós-exposição, que é caso você, por exemplo, a camisinha estourou ou o parceiro tirou, porque a gente sabe muito bem que isso acontece. O parceiro tirou o preservativo durante, né, o ato sexual. Você pode ir em 48 horas em algum dos centros de testagem, fazer a testagem, pegar esse medicamento, tomar esse medicamento por um mês, que ele vai te blindar. Você tem 48 horas. Esse medicamento também ele é muito utilizado em casos de estupro, Uhum. né? Pessoas vítimas de estupro que fazem o corpo, fazem uma análise de corpo, etc, etc, vão fazer a ocorrência, elas tomam isso também, tá? É importante. Enfermeiros também, ou pessoas trabalhadores da saúde que podem se infectar com agulhas, essas coisas, isso pode acontecer. Então, assim, além disso, a ciência ela pode servir ao preconceito, né? Classificações médicas já foram usadas para legitimar a discriminação, como a gente falou, né? Os grupos de risco, né? Mas a gente tem transformações conquistadas, né, nesses processos, né? A despatologização da homossexualidade nesses últimos 50 anos, o tratamento de prevenção, né? Porque se uma pessoa tá com o HIV positivo e ela tá com a carga viral indetectável, porque ela tá tomando os medicamentos, ela não transmite. Isso já corta a cadeia de infecção. Isso é o primordial. Então, assim, você precisa testar para saber se você tá, e aí suprimir o vírus para você viver bem e para você não passar mais isso para ninguém. E a gente tem as questões, né, de direitos que estão melhorando, né, além da além da homossexualidade não ser mais considerada uma doença, a gente tem também a questão dos casamentos igualitários, né, que desde 2013 já é permitido, a gente já pode ter adoções feitas por pessoas do mesmo sexo, doação de sangue por pessoas homossexuais e trans, enfim, não tem mais essa questão. Eu acho que agora cabe mais à sociedade como um todo respeitar isso, entender isso e respeitar isso, e para a gente poder seguir em frente com problemas que a gente realmente tem, né? Porque questões de sexualidade e gênero são problemas individuais, que eu acho que as pessoas têm que lidar com elas. Já é bastante coisa para as pessoas em si terem que lidar com elas, sabe? Eu acho que a gente não precisa usar isso como um segregador maior. A gente já se segrega em tantas questões, por que a gente vai se segregar nisso, que é uma coisa que é indiferente, que realmente não faz diferença para ninguém. O que realmente determina, né? Vamos pensar agora o que realmente mata e o que realmente determina questões sociais na saúde. Com o que a gente devia estar preocupado, né? A pobreza, ela mata, né? Ela cria uma menor expectativa de vida, mais doenças crônicas, maior exposição a risco, né? Ter educação, quanto mais educação você tem, melhor é a saúde, independente da renda dessa pessoa, porque quanto mais conhecimento ela tem,
mais ela sabe se prevenir, mais ela sabe se cuidar, mais acesso à informação ela vai ter para conseguir se informar, né? Sim. E também mais pesquisas, mais resultados, mais tecnologia para a saúde. Mais infraestrutura, né? Mais tudo. A gente tem a questão de habitação, né? Que a gente já toma mais cuidados, a gente já tem melhorias, né? Onde a gente toma cuidado maior com mofo, com umidade, né? A gente já sabe que lugares muito lotados podem causar doenças respiratórias, né? O transporte, que não é o melhor dos transportes, né? A gente acaba tendo que tomar cuidado, porque entra na questão, né, do muita gente, espaço fechado, tomar cuidado, especialmente porque agora, hoje em dia, os ônibus, por exemplo, não tem janelas, a maioria deles, então é tudo sistema de ar-condicionado, fica tudo lá dentro, né? O racismo é uma coisa que realmente mata. Ele mata porque as pessoas são cruéis e as pessoas matam, porque elas fazem julgamentos não fundados, elas condenam pessoas inocentes por nenhum outro motivo além da cor da pele que elas têm. A pessoa que sofre o racismo, ela está vivendo um estresse crônico por discriminação, que pode causar hipertensão, pode causar um monte de outros problemas cardíacos, cerebrais, enfim, psicológicos nessa pessoa. Que, cara, você quer ser o responsável por isso? Sabe? Sim. E aí a gente também, que você falou da pobreza, e aí a gente tem, por exemplo, a questão da alimentação, e a alimentação, principalmente na infância, ela é muito necessária, porque como você sempre fala sobre o desenvolvimento do cérebro, que ele precisa ser fomentado principalmente na infância, a alimentação é a parte primordial disso, porque sem combustível, esse corpo não vai se desenvolver. E, por exemplo, a gente pode ver que, por exemplo, 3 vezes a mortalidade infantil é 3 vezes maior em famílias pobres. Que, obviamente, né, se você tem uma insegurança alimentar, que se não vai te levar a definhar em vida, vai te levar a definhar em morte. E aí, por exemplo, a própria questão alimentar, né? Você tem periferias que o acesso a alimentos ultraprocessados é muito maior, às vezes, né? Até por causa da renda, etc. A diabetes acaba sendo muito mais comum em periferias, porque essas pessoas não têm uma alimentação equilibrada de fato, Uhum. né? Ela come o que dá para comer. Sim. Então, isso também é um outro problema. A questão da saúde mental, né? A depressão relacionada a desemprego, a violência urbana, a excesso, o burnout de hoje em dia, que é uma coisa que é extremamente discutida, né? Tantas questões que realmente afetam a nossa vida e que a gente realmente devia estar preocupado, muito mais. Sim, mas a sociedade também pode mudar esses cenários, né? Como, por exemplo, a gente tem as melhorias no saneamento nos últimos anos, que reduziu a mortalidade mais que qualquer remédio. Defender leis trabalhistas, gente. Defendam as leis trabalhistas e não se matem à toa, sabe? Para conseguir lucros para outras pessoas. O salário de vocês não vai mudar. Sim. E apoiem programas sociais, porque esses programas sociais vão fazer essa redistribuição de renda e eles vão facilitar o acesso dessas pessoas a alimento, por exemplo, a educação. Imagina que lindo que seria se a gente respeitasse as políticas públicas tanto quanto a gente respeita, tipo, aquela pessoa que fala, pô, hoje eu vou pagar um almoço, eu tô com um dinheirinho a mais que eu vou pagar um almoço. Pô, isso é uma política pública. Se as políticas públicas funcionam, ninguém precisa pagar um dinheirinho, ter um dinheirinho a mais para pagar um almoço para ninguém. Uhum. Entendeu? Então, apoiem políticas públicas, porque elas vão melhorar a sociedade como um todo. Se as pessoas têm melhor qualidade de vida, você tem uma sociedade menos violenta, você tem uma sociedade menos propensa ao ódio. E é isso que a gente precisa nesse momento, Sim. sabe? Além disso, a gente tem também uma medicina pensada em duas perspectivas diversas, né? A gente pode ter uma medicina social aliada também a uma medicina individual, porque a medicina individual vai tratar esse paciente quando ele estiver doente,
Mas a social também vai ajudar a gente a prevenir essas doenças. Então, assim, o custo-benefício é isso. Você vai gastar para prevenir e para lidar com isso socialmente, mas você vai economizar depois no tratamento dessas pessoas. E você vai economizar cerca de, tipo, 1 para 10, né? Se for parar para pensar. Se você investe R$1 no social, para prevenir nesses programas públicos, né? Para prevenir esses problemas, você economiza R$10 em tratamento depois que o problema já tiver acontecido, né? Então é um win-win situation. Bom, esse episódio tá ficando bem maior do que a gente imaginou. Eu acho que é porque realmente ele é um assunto muito extenso. A gente tem toda uma segunda parte positiva. Eu juro que a gente não tinha preparado um episódio só reclamando e discutindo coisas sérias, mas a gente tem uma segunda parte mais felizinha, que a gente vai soltar para vocês na semana que vem, para evitar que esse episódio fique muito comprido, tá bom? Então, a gente vê vocês semana que vem. Um beijo! Beijo, tchau, tchau! Esse podcast é feito com muito carinho pela Arandu Fun. Roteiros e apresentação, Thaísa Daniele e Eduardo Cotarelli. Edição e ajustes sonoros, Mac. Arte e identidade visual, Luke. Os cards do nosso Instagram são feitos pela @Luna_Fabris. Luna com 2 N's, tá? A voz da vinheta é da Valentina Bernardino e as músicas adicionais são do Quincas Moreira.